Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe e feliz ano novo a vocês, a cada um, um próspero ano novo, que Deus possa cumprir tudo que está no seu coração. Desejo, como o irmão Branham disse, que tudo que vocês pensam nos vossos corações, eu oro que Deus o faça para bem-estar de vocês aqui na terra e não só para testificar o nome do nosso Senhor Deus, que Ele é grande, né? Olha, nesta manhã a gente temos uma pequena lição na qual poderá fortificar as nossas almas. É muito bom e capital para a gente ficarmos focados sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente que é a solução das nossas vidas. Tudo enquanto precisamos aqui na terra está na palavra de Deus. E hoje eu vim com uma lição um pouquinho profunda no seu contexto. Eu vou ler aqui Éfesos capítulo 6, é o último capítulo do Éfesos, né? E verso 12 e 13. Lenhamos. A Bíblia diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olá, só a interpretar esta escritura, há muitas lutas, né, que nós temos, mas todas essas lutas são espirituais, não são carnais. Isso é a parte que a gente devemos levar em consideração. Todas essas lutas que a gente temos são realmente espirituais. Amém? Falando das lutas espirituais que temos, são realmente vários. Se formos a poder falá-lo, não conseguiremos a um só programa. Isso levaria muitas. Mas eu gosto apenas, às vezes, de pegar a parte geral de cada um aqui na Terra, o que nós realmente passamos de dia a dia, ou pode ser de ano em ano, semana em semana, mês em meses, porque é um pouco de todo mundo, né? É o sistema do mundo hoje. Agora, contém os detalhes realmente num programa é impossíveis, a menos que seja abrimos um parênteses, passamos um mês a apresentar o mesmo programa ou o mesmo tema, mas tentar diversificar em cada ângulo das lutas que a gente tem tido. Mas o que Deus colocou no meu coração para poder falar é mais ou menos esse, que na qual vamos ouvir nesta manhã. E continuamos aqui, a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui a Bíblia continua a nos mostrar que
temos uma armadura na qual iremos ser revestidos, pois é através desta armadura que a gente temos o poder, a força para poder suportar e vencer cada uma dessas lutas que são espirituais. Porque Deus já sabia muito bem que no tempo do fim as lutas seriam muito mais profundas, seria mais espiritual do que no Antigo Testamento, razão pela qual que Ele colocou na nossa disponibilidade toda a sua armadura. E indo nesse contexto, eu vou ler aqui o irmão Branham para tentar apresentar a ideia que é minha e na qual que eu explorei na mensagem de irmão Branham. Nessa mensagem, tomando toda a armadura de Deus, no seu parágrafo 123. Ouça atentamente. A Bíblia diz que temos que lutar não contra carne e sangue. Nós não tentamos quebrar os pontos de apoio no ringue de luta contra a carne. Não sei se alguém compreende. Repito. A Bíblia diz que temos que lutar não contra a carne e o sangue. Ponto. Nós não temos que quebrar os pontos de apoio no ringue de luta contra a carne e o sangue, mas vamos tentar quebrar o coração endurecido e o espírito que tem conseguido manter as pessoas presas com seu sistema dentro de seus corações. Percebes? Aqui o homem Branham está a apresentar duas coisas já que nos coloca presos. Como eu disse que eu não falaria uma particularidade sacalhar alguém tem passado, não. Mas isso é em geral, consoante o sistema de hoje, tanto o sistema político, o sistema religioso hoje em dia, as igrejas, a tendência é criar uma denominação, é de se denominar. Aquele é um sistema que irmão Branham, no seu tempo, realmente quebrou. Segundo o Espírito Santo, ele achou isso muito ao contrário da vontade perfeita de Deus, porque isso é um sistema hoje que realmente tem metido as pessoas presas, em vez de ser liberto, mas torna engaiolado, como ele conta a história de uma águia, ficou engaiolado dentro da capoeira das galinhas, enquanto a águia tinha uma outra natureza, não é de uma galinha, de um galo, de ficar andando terrestre, não. É necessário que ele poderia andar por alto. Percebes? Então, eu não vou desenvolver nisso, mas simplesmente estou tomando um belo exemplo. E aqui o homem apresentou que nós não temos que quebrar os pontos de apoio no ringue de luta contra a carne e o sangue, mas temos tentar quebrar, tá percebendo? O coração endurecido, tá a ver? É ali que ficamos presos. Isso é em geral, a maioria de nós é ali, às vezes ficamos, o Satanás nos apanha facilmente. Endurecemos nossos corações por muitos motivos, que na qual cada um de nós soubemos. Amém? E o espírito que tem conseguido manter as pessoas presas com seu sistema dentro de seus corações, endurecendo ou induzindo-os a fazerem e dizerem coisas que são erradas.
certamente. É aí que a gente estamos a falar de outra coisa que são sistemas denominacionais, né? Que na qual o profeta Abraham ele próprio enfrentou na sua passagem quando começou o seu ministério, quando Deus começou a lhe usar. Ele era batista e lá o seu pastor lhe proibiu duas coisas que não podia fazer. Ou seja, o seu pastor lhe pediu para fazer duas coisas que o irmão Branham não vejava escrita na Bíblia, que era batizar, deixar mulheres pregadas e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o irmão Branham não vê isso na Bíblia. E como é um sistema, você tem que obedecer. Quando o homem Branham nega este tipo de princípios, foi expulso. Percebes? É mais ou menos, esses são sistemas que a gente seguimos numa denominação. Na denominação, esse sistema que nos coloca presos, na qual que a gente temos que lutar. Amém? Temos que lutar contra esses sistemas que nos engaiolam. Em vez de nós voar mais alta nas escrituras, veja como é que podemos ter a vitória em Cristo Jesus, mas ficamos presos através dos sistemas criados por homens, tentando fazer uma religião. Como aqui acabei de mostrar duas suposições que das pessoas pretendem crer, mas, portanto, ficam fora da linha através do sistema de endurecimento do coração. E depois do sistema da religião, os seus corações, induzindo-as a fazerem e dizerem coisas que são erradas na palavra de Deus. E veja, um exemplo que o Mavana me tomou, disse: eu costumava, você sabe, eu mesmo sou um ex-pugilistas, que tem a ver com a luta de boxe, né? E eu consegui vencer o campeonato invicto como lutador peso-pena de 3 estados. Eu costumava assistir aos companheiros virem ao ringue com todo tipo de coisas extravagantes, toda fantasia e fanfarronice sobre eles. Isso não faz lutadores. Isso não faz lutadores. Às vezes isso era uma farsa. Isso não tem nada a ver com isto. Se ele não tivesse algum poder oculto lá para quebrar os fortes ataques. E vou na realidade, né? E essa é a maneira que nós tentamos trazer nossas igrejas hoje, com a mais alta torre. Igreja bonita, que tal? Os bancos mais bonitos e a multidão mais bem vestidas. Isso não quebra o ponto de apoio. Amém? Agora, o que quebra o ponto de apoio, então, nesse caso? Não. É preciso o poder do Espírito Santo de Deus e essa palavra ali para quebrar as cadeias. Isso é correto. Percebes? A gente tentamos trazer coisa ao contrário do que a realidade. Hoje em dia, o mundo, olhando para as igrejas mais bonitas, quer ir naquela igreja porque é bem construída, porque as pessoas vestem de uma forma muito bonita, as pessoas são sociais, tem pessoas com dinheiro, eu também terei o dinheiro, porque vou criando lá amizades.
esquecendo a coisa principal. A coisa principal é o poder do Espírito Santo de Deus e essa palavra ali para quebrar as cadeias de muitas coisas. Amém? E vamos envolver, vamos crescer para ver mais outros exemplos. Uma vez me disse, como era Pedro, ele era bom com sua espada. Quando Jesus ficou em apuros, ele puxou sua espada, ele podia balançá-la de todo jeito e pôde cortar fora a orelha do servo do sumo sacerdote com a espada. Mas quando se tratou da verdadeira coragem cristã, ele não teve isto. Por quê? Mas para poder cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, teve a coragem. Pedro era bom com sua espada. Quando Jesus ficou para ser apreendido, vê lá, ele puxou sua espada. Ele podia balançá-la de todo jeito, tá vendo? E podia cortar a orelha. Agora, quando se tratou da verdadeira coragem cristã, ele não teve isto. Quanto à coragem espiritual, ele negou o próprio verbo feito carne de pé entre eles. Quando Jesus ficou preso, rejeitou o Senhor 3 vezes. Teve vergonha dele, teve medo dos soldados e não teve coragem espiritualmente. Ele era bom com sua espada, correto? Ele podia debater o credo exatamente tão bem quanto qualquer um. Porém, quando veio para a coragem espiritual, ele não teve mais isto. E verdade que ele falhou. Tá vendo? Ele falhou ali. Agora, por quê? Ele conhecia somente uma coisa, sua crença. Porém, irmãos, depois que ele foi para o Pentecoste, ele vestiu a armadura de Deus. Agora, observe ele. Ele é uma pessoa diferente agora. Ele vestiu toda a armadura de Deus. Depois de ir pelo Pentecoste. Mas antes dele ir pelo Pentecoste, ele apenas conhecia manejar carnalmente as coisas. Ele era apenas um homem com coragem humana. Mas quando se tratou de espiritualidade, zero. E ele não podia enfrentar as coisas. E hoje, a nossa luta não é carnal, é espiritual. É, portanto, contrário daquilo. E muitas das vezes nós façamos isso. Carnalmente queremos demonstrar que conhece as Escrituras. Carnalmente tentamos demonstrar que eu sou crente. E a maioria das vezes, o povo dos últimos dias na qual vivemos tem manifestado isto. Carnalmente quer apresentar a pessoa na qual amas ao Senhor. Mas quando trata da vida, zero. Quando trata da luta espiritual, zero. Porque vocalmente todo mundo é crente. Todo mundo vai à igreja, todo mundo ama ao Senhor. Mas, calma aí, peraí, vou ler, irmão Branco. O Ana me disse, 127,
O que foi isto? Aquela palavra com a qual ele tinha caminhado, estava nele, queimando com fogo em sua carne e alma. Ele tinha toda a armadura de Deus. Essa é a armadura provida por Deus. Ele tinha sido cheio com o Espírito, ou seja, ele tinha sido cheio com o batismo do Espírito Santo. O que é isto? Deus sempre se faz presente em seu próprio exército. Deus, nos dias de Pentecostes, enviou a armadura completa de Deus para o seu exército. Aquilo foi ele mesmo entre eles. Eu vou continuar. Vê o que acontece. Vê onde vinha a força deles. Perderam medo, perderam tudo seja lá. E era o tempo da perseguição. Tanto quanto matavam a eles, tanto mais eles tinham mais coragem de servir a Deus. E eles não tinham medo, porque eles tinham a verdade e queriam compartilhá-lo com os outros. Agora, vê a ideia na qual eu fiz parar vocês. Ainda um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, pois estarei convosco em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mateus 28, correto? Ele que estava, ele está conosco. Em nós está a armadura. É ele é a palavra. E ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, o qual é a palavra fazendo a promessa manifesta. Esta é a promessa. Cristo é a palavra e ele a faz manifesta. Nesses dias, compreende a visão, querido irmão? Então revestimos dessas. E ali você terá uma verdadeira coragem espiritual para lutar contra as coisas espirituais, contra o inimigo. E ali você vai poder colocar a religião de lado, a denominação de lado. Tu verás a palavra Cristo somente. Você não será mais filho do pastor ou filha do pastor. Você não temerá fazer as coisas, não esperará por teu ancião para fazer as coisas, porque você tens a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, na forma do Espírito Santo, guiando você. Dizendo, olha meu filho, olha o que tem que fazer, olha o que é certo, o que é errado. Dali não serás mais filho ou filha do pai e da mãe. Amém? Ali você tens o guia certo e seguro que conhece bem o caminho para te guiar. É preciso isso nesses últimos dias para que você tenha o sucesso em tudo quanto fazer. Amém. É isso um pouco que eu queria trazer a vocês, meus caríssimos irmãos e irmãs, e nesse novo ano. É isso que nos faz tornar novas pessoas. Amém. Para nós, o nosso novo ano é tornar a palavra de Deus. Porque cada vez o ser humano, a tendência é mudar, né? Tentar fazer o melhor, tentar ser o melhor do que ele era. E para nós cristãos, tentar ser o melhor é tentar mais fazendo as escrituras cumprir-se na tua vida. Tentar ser mais Jesus Cristo você próprio, manifestando as suas obras, tanto na forma de vida como na forma sobrenatural. E nós de cada vez devemos tornar a palavra. E a palavra deve fazer carne em nós, em demonstrações, na forma de vida e na forma sobrenatural. Se alguma dessas coisas não vai bem contigo, meu irmão, irmã,
deveria ficar preocupado de se perguntar o que é que se passa na minha vida. Amém? Que Deus abençoe.